Seja muito bem-vindo ao canal Vença Sua Mente. Eu sou o psicólogo e filósofo Thomas e hoje estaremos falando de um dos jogos mais enigmáticos e diferentes, que é o Stanley Parable. Quando nós falamos em Stanley Parable, é, é bastante difícil categorizar o jogo em um jogo de aventura, RPG, drama, horror ou terror, porque ele foge a todas as convenções de jogos eletrônicos e todos os estilos de arte eletrônica do qual nós conhecemos. Por isso que ele é um jogo tão revolucionário. E o tema central do jogo não é apenas a gente se divertir com os finais alternativos e todas as possibilidades e com a malícia do seu narrador, mas sim com um tema filosófico muito profundo, que é a ideia de liberdade versus determinismo. Pessoal, para quem não conhece, essas são duas escolas filosóficas que surgiram inclusive na Grécia Antiga, onde filósofos como Platão, Sócrates e Aristóteles já discutiam se nós realmente somos livres em nossas escolhas. The Stanley Parable, ele é uma análise, ou melhor, ele é um caminho de possibilidades e uma eterna briga, um eterno conflito entre liberdade e determinismo. E você pode perceber que o personagem, que ironicamente somos nós mesmos, já prevendo uma metáfora de que talvez nós não sejamos tão livres quanto gostaríamos, ele está preso num escritório do qual ele não consegue sair. Num escritório que de repente todo mundo sumiu. E nesse escritório ele começa a perceber que suas ações estão sendo narradas e, melhor, direcionadas por uma voz onisciente. Interessantemente, esse personagem ele tem sempre dois caminhos, o que é a porta da esquerda ou a porta da direita, que são dois caminhos principais dos quais ele pode divergir ou concordar com o narrador. De qualquer forma, mesmo concordando ou divergindo do narrador, parece que ele sempre perde. Parece que ele nunca está totalmente no controle. Porque quem está no controle das decisões do personagem não é ele mesmo, mas nós. Ou será que realmente estamos? Porque se você pensar bem, também nós estamos sendo influenciados subliminarmente ou até diretamente pelo narrador. E o próprio narrador questiona a própria liberdade dele em ser narrador, porque o narrador só faz sentido se há alguém para ouvir. E se nós não fazemos nada no jogo, o narrador começa a se irritar, até o momento que ele fica em silêncio. Interessantemente, o The Stanley Parable é uma parábola, é uma história sobre a nossa própria vida, o quanto que as nossas escolhas muitas vezes são ilusórias e que a nossa liberdade nada mais passa na maior parte do tempo do que uma ilusão. Será se você está no controle tanto quanto gostaria de achar? Você começa a perceber que o Stanley começa a ficar cada vez mais ansioso, ou melhor, quem está por trás do Stanley, a tentar encontrar o sentido de tudo aquilo, porque é a busca do propósito da sua existência. E o Stanley Parable ele é muito mais do que essa mera discussão. Apesar de ser o tema central, o Stanley Parable ele também é autorreferente. Como você pode perceber, na tela de loading, para quem baixou o jogo original em inglês, ele fala The ending is never the ending. Ou seja, o final nunca é o final. Toda vez que o jogo acaba, ele recomeça. Isso lembra alguma coisa da sua própria vida? Que toda vez que você dorme, você faz o quê? Você acorda no seu mesmo quarto, tendo que enfrentar as mesmas decisões. Ir trabalhar ou não trabalhar. Ir namorar ou não namorar. Tomar ou não tomar café da manhã. Tomar ou não tomar banho, escovar ou não escovar os dentes.
o jogo, ele é uma metáfora sobre a própria metáfora. Ele está referindo a sua própria incapacidade de se autodeterminar. Então o jogo ele tira sarro dele mesmo, com mecânicas inclusive muitas vezes quebradas, mostrando o quanto ele é incapaz de se autoconsertar quando uma determinada decisão não chegou a caminho nenhum. Porque você vê que muitas vezes ele chega até num final de plena alegria e felicidade, que é aquele final onde está tudo colorido e está tudo girando, e o narrador implora para ele ficar lá para sempre. Mas nós somos seres humanos, nós precisamos de defeitos e erros e dinâmica. Nós filósofos, a gente brincava nas aulas de filosofia que se o céu existisse, a gente não gostaria de ir para lá, porque lá estaria tudo perfeito e o filósofo precisa de problemas. Nós somos criadores de problemas. E o narrador, junto com o Stanley, eles precisam um do outro. Como eu disse, não existe narrador sem alguém para ouvir. E sem alguém para agir, não faz sentido também existir regras e comportamentos e diretrizes. O Stanley precisa do determinismo, da mesma forma que ele precisa da liberdade. Você precisa de diretrizes e escolhas, pois não existe liberdade sem regras. Regras não são necessariamente opositores da liberdade, mas sim restritores da liberdade, onde que direciona nosso caminho para possibilidades dadas e possibilidades do mundo real. É interessante ver que, junto com Stanley, começamos a ficar ansiosos e desesperados para tentar entender sobre o que o jogo é. E a verdade é que o jogo é sobre a nossa própria vida. Nós somos o Stanley. Todos nós estamos perdidos em saber para onde vamos e o porquê deveríamos ir em primeiro lugar. Pois sem movimento, sem erros, e sem mortalidade e sem perigo, não existe liberdade. Mas também não existe liberdade sem um pouco de determinismo. Isso é um caminho do meio. Afinal, talvez Platão falhou em perceber que liberdade precisa de determinismo e determinismo precisa de liberdade. A pergunta que nos fica é: será se realmente somos livres e capazes de autodeterminar os nossos próprios comportamentos independentemente de influências externas? Ou será que a liberdade é uma ilusão e que, de fato, nós somos determinados por influências externas e talvez até internas, mas que não estão sob o nosso controle? O Stanley nada mais é do que uma projeção da nossa própria personalidade, da nossa própria consciência tentando encontrar um caminho do meio entre duas grandes forças. A capacidade de fazermos aquilo que nós queremos e as regras associadas àquilo que nós desejamos fazer. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Se inscreva aqui no canal. Aperte o botão seguir, curta nosso canal e aperte o sininho para sempre ser notificado quando um vídeo novo sair. E até mais, e até a próxima.